de volta aqui no Espaço Online. Hoje nós estamos falando sobre imposto de renda. Quem está conosco é Elaine Sudré, coordenadora contábil da Macro Auditoria, uma empresa especializada em auditoria, consultoria e também gestão empresarial. Elaine, no bloco anterior você havia comentado, né, sobre alguns procedimentos que são importantes no momento de se fazer essa declaração de renda de 2012, e você também relacionou uma série de documentos que são importantes para que o nosso internauta separe-os e os apresente no momento da declaração. Quais seriam? Sim, até o dia 29/2, agora em fevereiro, todos os contribuintes devem ter recebido seu informe de rendimentos. O que é o informe de rendimento? É o relatório onde aparece o que você recebeu da empresa que você trabalha ou, no caso de sócios, o que você recebeu como prolabore ou como distribuição de lucro. Esse informe de rendimentos ele é essencial no momento da declaração. Então, se a pessoa não recebeu, o interessante é que ela corra atrás da empresa e verifique o porquê que não recebeu. O controle de compra e venda de ações, recibos de despesas médicas, comprovante de despesas com instituições de ensino, recibos de pagamento à previdência privada e oficial, recibos de aluguéis pagos ou recebidos, documentos que comprovem a venda de bens, recibos de pagamento de prestação de bens como imóvel e carro, documentos de dívidas assumidas em 2011, livro caixa, comprovante de doações, documentos do contribuinte e do dependente. Caso o contribuinte tenha um dependente, ele tem que levantar essa documentação dele e do seu filho ou da sua esposa. Os informes dos bancos também são importantes, Sim, né? Os informes do banco, porque na relação de bens e direitos a gente informa os nossos saldos nos bancos, saldo em aplicação financeira, então isso é importante levantar também. Inclusive de empréstimos, financiamentos, todos esses documentos precisam ser anexados? Sim, precisam, porque financiamentos você tem uma aba lá na declaração que pagamentos e doações, então você tem que informar o que você pagou de financiamento nessa aba. Em bens e direitos, se você adquiriu um veículo ou um imóvel, você tem que informar isso. Se adquiriu ou se vendeu? Isso. Se vendeu, ele deveria estar na sua declaração do ano anterior e agora na declaração desse ano você tem que dar baixa disso. Então é importante que você tenha toda a sua movimentação, tudo que você vendeu, comprou, tudo que você movimentou na sua conta bancária, então isso é importante você ter. Até para a gente orientar o nosso internauta, o nosso ouvinte, além de carro, de casa, que são tradicionais, né? Sempre que você faz a venda ou a compra, você acaba anexando no imposto de renda. Mas existe algum outro tipo de bem que é fundamental que se anexa na declaração? Sim, terrenos, compra de imóvel, compra de veículo, o saldo das contas bancárias. Uma série de documentos, uma série de bens que você tem que observar, e se tiver alguma dúvida pode entrar no site da Receita e pesquisar direitinho o que você pode informar ali. Há pessoas que se perguntam, né? Eu tenho uma conta conjunta com o meu marido, no momento de fazer a declaração do imposto de renda, como é que a gente precisa separar isso na declaração ou não entra de forma conjunta mesmo? Então, isso depende muito. Se o casal está declarando em conjunto, cada um e declarando, por exemplo, na declaração do marido, entrando as informações da esposa, ou se estão declarando em separado. Se estão declarando em separado, cada um tem que colocar 50% na sua declaração. Elaine, a gente já está recebendo algumas questões aqui pelo Facebook, também pelos nossos e-mails, pelas nossas redes sociais. A primeira pergunta é da Renata de Aleixo. Ela gostaria de saber se os créditos da nota fiscal paulista devem ser declarados também. Sim, esses créditos devem ser declarados através do site da nota fiscal paulista. Você consegue tirar um informe de rendimentos. Esse é um rendimento, ele pode ser informado de duas formas, ou um rendimento isento e não tributável, ou rendimento de tributação exclusiva. Caso a pessoa ganhe sorteios, isso daí é um rendimento de tributação exclusiva. Agora eu vou aproveitar para fazer uma pergunta pessoal. Eu mesma esqueci de declarar a nota fiscal paulista. Nesse caso, já há necessidade de fazer uma retificadora? Depende. O ideal seria, mas você pode utilizar isso a partir desse ano. Tá certo. Elaine, mais uma pergunta do Carlos Rodrigues dos Santos. Como declarar o contribuinte menor emancipado? Contribuinte menor emancipado. Essa questão seria interessante verificar no site da Receita.
Tá. O Edivaldo Ribeiro, ele gostaria de saber como fazer a declaração de um pensionista que está morando com os pais e os mesmos não têm nenhum rendimento. Eles podem ser dependentes dele na declaração? É a pergunta do Edivaldo Ribeiro. O pensionista, ele vai fazer a declaração e os pais podem ser declarados como dependentes, sim. Ele vai receber o informe de rendimentos da Previdência, né, do INSS. Esse vai ser o único rendimento da família e ele pode declarar os pais como dependentes. Entendi. Mas, de uma forma geral, se a pessoa que trabalha, tem um rendimento através do seu próprio trabalho, enfim, mora com os pais são aposentados, esses pais aposentados, em geral, podem ser declarados como dependentes ou não? Mesmo que a aposentadoria seja bem pequena? Pode ser declarado como dependente desde que a renda, que é a renda da aposentadoria, seja informada na declaração do filho. Entendi. A pergunta do Augusto Felize. Quem foi mandado embora do trabalho no ano passado e recebeu indenização dos direitos trabalhistas, e no caso esses direitos ultrapassaram os 18 mil, esse valor tem que ser declarado no imposto de renda? Ele tem que observar aquela listagem lá das pessoas que são obrigatórias. Esse ano é 23 mil e não 18 mil. Se ele estiver dentro de um desses itens, ele tem que declarar sim. Tá. A pergunta do Reinaldo de Oliveira. A pessoa que, por força de decisão judicial, paga a faculdade da ex-mulher, pode deduzir a despesa na declaração do imposto de renda? Desculpa, por força. A pessoa que, por força de decisão judicial, paga a faculdade da ex-mulher, ele pode deduzir essa despesa na declaração do imposto de renda? Pergunta importante. Se a esposa não é dependente, isso teria que ser verificado, porque você pode utilizar essas deduções somente se a despesa for sua ou despesa de dependente. Eu teria que verificar se essa esposa estaria entrando como dependente dele. Se no caso ela trabalha, se ela tem algum tipo de remuneração, teria que ser informada na declaração dele. Tá certo. O Alex Alves pergunta o seguinte: o contribuinte que paga a pensão alimentícia pode declarar a despesa do CPF do filho para que sua ex-mulher não recolha o imposto que é abatido na declaração dele? Aí já é uma questão talvez, de negociação entre as partes, isso, né? O dependente ele pode ser informado apenas na declaração de um dos dois, então eles têm que entrar em um acordo. Uma outra coisa importante também para que a gente esclareça: filhos. No caso, se você tem o casal tem mais de um filho, existe a possibilidade de se colocar um como dependente em uma declaração e outro filho como dependente numa segunda declaração? Por exemplo, o pai declara um filho como dependente, a mãe declara outro como dependente, ou isso não é possível? É possível. O que não pode acontecer é repetir os dependentes, utilizar o mesmo dependente nas duas declarações. Ele pode colocar a filha e a esposa pode colocar o filho. No caso de filhos que fazem pós-graduação no exterior, isso é possível deduzir? Sim. Comprovante de ele tem que ter os comprovantes de despesa e pode utilizar essa dedução. Mas existe um limite também para essa dedução? Sim, existe um limite que deve ser observado. Entendi. No caso da companheira que recebe pensão alimentícia, isso pode ser declarado? Companheira que recebe... Isso. Se a sua ex-companheira recebe pensão alimentícia, esse valor pode ser abatido no imposto de renda? Sim. Também você não tem informação de valores, de limites? Essas questões você encontra no site da Receita Federal. Entendi. No caso, todos os dependentes que são relacionados no imposto de renda, na declaração do imposto de renda, precisam ter o CPF descritos. No caso de menores, como isso funciona? No caso do menor, você pode deixar em branco essa aba do CPF que você consegue passar a sua declaração. O site o programa ele dá um aviso, mas não dá um erro, então você consegue entregar. Porque o menor geralmente não tem CPF. Tá certo. Hoje nós estamos conversando com Elaine Sodré, que é coordenadora contábil da Macro Auditoria, uma empresa especializada em auditoria, consultoria e também gestão empresarial. O site vai aparecer aí no seu monitor, o www.macroauditoria.com.br. Temos também as nossas redes sociais que continuam abertas para receber as suas perguntas, os seus questionamentos. Nós inclusive, já apresentamos várias dessas perguntas para a nossa convidada de hoje. Se você tiver novos questionamentos, você pode mandá-los e eles serão repassados para a nossa convidada. Espero que você continue conosco. Já voltamos.